Seja bem-vindo à 141ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede para calcular o limite de x mais raiz quadrada de x mais 3 sobre 2x menos 1 quando x tende ao mais infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial. Se você quiser contribuir de forma voluntária com este projeto educacional, você poderá fazer isso através do QR Code que se encontra aqui no canto direito superior da tela. Agora, começando a resolver o exercício, perceba. Se eu substituir na variável o valor qual o limite dela está atendendo, eu terei uma indeterminação. Eu terei mais infinito sobre mais infinito. E isso é indeterminado. Então o que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar aqui o limite e eu irei reescrever os componentes desse limite na forma de um produto. E eu usarei como referência a variável que tem o maior expoente. O maior expoente aqui é 1, né? Não tem aqui x elevado a algum valor que seja maior do que 1. E com base nisso, irei reescrever cada componente na forma de um produto de uma divisão. Ah, por quê? Simples. Lembre-se de uma operação básica, né? Que é o seguinte, ó. Se eu tenho um valor qualquer, por exemplo, 2, e eu multiplico 2 por 5, e ao mesmo tempo eu divido por 5, isso aqui é o quê? É igual a 2. Então eu estou simplesmente reescrevendo 2 de uma outra forma. Então é a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Por quê? Porque o meu objetivo é eliminar a variável que causa a indeterminação. Eu quero eliminar esse x aqui, ó, e esse x aqui. É por isso que eu estou fazendo isso. Dentro da raiz quadrada, ele levar em consideração que raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, se eu for aplicar o que eu estou aplicando aqui fora da raiz, dentro da raiz, eu tenho que levar isso em consideração. Então, o que eu farei? Eu reescreverei aqui os elementos, só que multiplicando e dividindo cada um deles por x elevado ao quadrado. Com base nisso, eu terei esse limite de x vezes x sobre x, mais raiz quadrada x ao quadrado vezes x dividido por x ao quadrado, mais x ao quadrado vezes 3 sobre x ao quadrado. Tudo isso sobre x vezes 2x sobre x, menos x vezes 1 sobre x. Prosseguindo, irei isolar os fatores comuns. Dentro aqui da raiz quadrada, o fator comum que é o x ao quadrado que está multiplicando tanto x sobre x ao quadrado quanto 3 sobre x ao quadrado. Aqui no denominador, eu tenho o quê? Fator comum é x, que está multiplicando 1 sobre x e 2x sobre x. Vou isolar. Próximo passo, irei lembrar dessa outra propriedade aqui, ó, que é operatória com raízes, que diz o quê? Quando dentro de uma raiz eu tiver um produto, eu posso separar, isso vai ser o quê? Igual ao produto de duas raízes. Só que com o mesmo expoente, obviamente. Então terei o quê? Que raiz quadrada de x ao quadrado vezes x sobre x ao quadrado mais 3 sobre x ao quadrado vai ser igual ao quê? A raiz quadrada de x ao quadrado vezes raiz quadrada de x sobre x ao quadrado mais 3 sobre x ao quadrado. Só que raiz quadrada de x ao quadrado é x. E observe, agora eu tenho aqui um fator comum no numerador que eu posso isolar, que é o quê? É o x que multiplica x sobre x e que também multiplica raiz quadrada de x sobre x ao quadrado mais 3 sobre x ao quadrado. Isolando ele, eu vou ter o quê? Limite de x vezes x sobre x mais raiz quadrada de x sobre x ao quadrado mais 3 sobre x ao quadrado. Agora eu tenho esse x aqui, ó, no numerador e no denominador, no meu limite de x tendendo ao mais infinito. E com isso eu poderia fazer o quê? Eliminá-lo. Como? Simples, ó. Lembre da propriedade que envolve divisão quando se tem bases iguais. O que eu faço? Eu preservo a base e subtraio o expoente. E eu vou fazer exatamente isso. Qual é o expoente aqui? É 1. Só que eu não vou fazer isso apenas com esse x e esse x aqui. Eu vou fazer isso onde eu tiver bases iguais. Onde eu tenho bases iguais? Eu tenho aqui, aqui, aqui e aqui.
Aplicando a propriedade, eu teria o quê? Limite de x elevado a 1 menos 1, porque ó, eu estou pegando esse x que está dividindo esse, aplicando a propriedade, preserva a base, subtrai os expoentes. Aqui, x elevado a 1 menos 1. Neste ponto aqui, onde eu tenho x elevado a 1 sobre x elevado a 2, vai ficar o quê? X elevado a 1 menos 2. Obviamente, aqui eu não vou aplicar propriedade, eu não tenho como, porque as bases são diferentes. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho x. Só que aqui eu posso aplicar, onde eu tenho 2x sobre x, e ficarei com 2x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1, 0. X elevado a 0 é 1. Porque qualquer valor real diferente de 0 elevado a 1 é 1. Logo, eu ficarei com o limite de 1 vezes 1 mais raiz quadrada de 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado sobre 2 vezes 1 menos 1 sobre x. Aí você diz, mas calma aí. Por que 1 sobre x aqui? Simples. Aqui eu tenho, ó, 1 menos 2 é menos 1. Quando eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso transformar essa base no quê? 1 sobre esta base elevada ao seu expoente, só que dessa vez positivo. Estou aplicando outra propriedade que envolve potência. Lembre-se, ó, pegar aqui, escrever. Se eu tenho aqui, ó, uma base qualquer elevada a um expoente negativo, isso é igual a 1 sobre essa mesma base elevado ao seu expoente positivo. Simplesmente apliquei esta propriedade aqui, ó, em x elevado a menos 1. Agora, prosseguindo, terei o quê? 1 vezes o que eu tenho no numerador é o próprio valor que eu tenho aqui. Cheguei neste ponto, aplico essa propriedade aqui, ó, de limites, que diz o quê? Que o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções. E terei que limite de 1 mais raiz quadrada de 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre x, com x tendo mais infinito, vai ser igual ao limite de 1 mais raiz quadrada de 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado com x tende ao mais infinito, sobre o limite de 2 menos 1 sobre x com x tende ao mais infinito. Próxima etapa, irei lembrar que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Logo, eu terei que limite de 1 mais raiz quadrada de 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado vai ser igual ao quê? A limite de 1, com x tende ao mais infinito, mais limite de raiz quadrada de 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado com x tende ao mais infinito. E aqui no denominador, eu irei lembrar que o limite de uma diferença é igual à diferença dos limites dos termos. Então, se eu tenho o limite de 2 menos 1 sobre x com x tende ao mais infinito, isso vai ser igual ao limite de 2 com x tende ao mais infinito, menos limite de 1 sobre x com x tende ao mais infinito. Prosseguindo, irei aplicar esta outra propriedade operatória de limites, que diz que o limite de uma raiz enésima de uma função é igual à raiz enésima do limite dessa função. Então, terei que limite da raiz quadrada de 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado, com x tendo mais infinito, vai ser igual ao quê? A raiz quadrada do limite de 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Só que ao mesmo tempo aqui, eu vou aplicar o quê? A propriedade do limite da soma. Então, eu terei o quê? A raiz quadrada do limite de 1 sobre x, com x tende ao mais infinito, mais o limite de 3 sobre x ao quadrado, com x tende ao mais infinito. Aí você diz, caramba, é muita propriedade, eu preciso fazer dessa forma quando eu estiver resolvendo a minha prova, fazendo aqui os meus exercícios, resolvendo as minhas listas? Resposta, não. Você vai fazer da forma que você estiver habituado a fazer, a forma que o seu professor aí estiver te ensinando. Porque observe, aqui neste canal, que tem o nome Passo a Passo, eu literalmente resolvo as coisas de forma extremamente minuciosa, no passo a passo. Eu acabo colocando mais etapas do que você está habituado a ver aí quando você está aí na sua sala de aula com o seu professor te ensinando, resolvendo os exercícios. O motivo pelo qual detalho de forma minuciosa é para que você entenda as operações que são executadas, absorva conceitos e com isso você consiga se desenvolver melhor aí na tua atividade. Simplesmente isso. Então tem coisa aqui que eu
detalhe de forma extremamente minuciosa que você, obviamente, quando você estiver aí resolvendo a sua prova ou a sua lista de exercícios, você não vai precisar detalhar da forma que eu estou detalhando aqui. Agora, prosseguindo, eu tenho que o limite de uma função constante é a própria constante. Então, o limite de 1 e de 2, quando x tende ao mais infinito, vai ser o quê? 1 e 2. Cheguei neste ponto, posso substituir na variável o valor qual o limite dela está tendendo. Por quê? Porque eu não tenho mais indeterminação. Eu vou ficar com 1 mais raiz quadrada de 1 sobre mais infinito, mais 3 sobre mais infinito elevado ao quadrado, sobre 2 menos 1 sobre mais infinito. Qualquer valor real dividido pelo infinito, seja ele positivo ou negativo, é zero. Infinito elevado ao quadrado é infinito, né? Infinito positivo elevado ao quadrado é infinito positivo. 3 dividido pelo infinito positivo é zero. 0 mais 0, 0. Raiz quadrada de 0 é 0. 2 menos 0, 2. 1 mais 0, 1. Resposta final, meio. Aí você diz, tá, caramba, entendi, é isso aqui mesmo? É isso aí mesmo. Tem uma forma mais fácil de fazer isso? Tem. Vou mostrar agora. Voltando aqui para o início desta aula. Eu tinha aqui, ó, limite de x mais raiz quadrada de x mais 3 sobre 2x menos 1 com x tendendo ao mais infinito. Cheguei neste ponto e lembro desta propriedade operatória que envolve polinômios. Quando você tem uma fração que possui um polinômio no numerador e outro no denominador, de um limite que tende ao infinito, você pode reescrever este limite levando em consideração somente a variável que se encontra no numerador que possui o maior expoente e na função que se encontra no denominador, a variável que possui o maior expoente nela. Só que, obviamente, com os valores que a ela estão vinculados. Aplicando a propriedade, portanto, ficaria com o quê? Limite de x sobre 2x quando x tende ao mais infinito. Por quê? 2 está multiplicando x aqui. X aqui, ó, é a variável com maior expoente, na função que se encontra no denominador. Aqui no denominador tem o quê? Uma função polinomial do primeiro grau. Aqui no numerador, qual é a variável que tem o maior expoente? Esse x aqui. Então, aplicando a propriedade, eu vou ter o quê? Limite de x sobre 2x quando x tende ao mais infinito. Agora, observe, o que diz a propriedade? Ó, que se o expoente da variável que se encontra no numerador for maior que o expoente da variável que se encontra no denominador, o resultado do limite vai ser o infinito positivo ou negativo. Por quê? Porque essa propriedade ela pode ser aplicada tanto para x tendendo ao infinito positivo, quanto para x tendendo ao infinito negativo. Se os expoentes forem iguais, o limite vai ser o quê? O valor que está vinculado, que está multiplicando a variável do numerador, dividido pelo valor que está multiplicando a variável que se encontra no denominador. Se o expoente da variável que se encontra no denominador for maior que o expoente da variável que se encontra no numerador, o resultado do limite é zero. Agora, vamos aqui aplicar a resolução e confirmar, ó, se nós temos aqui, ó, esse segundo caso. Bom, tem aqui, ó, limite de x sobre 2x quando x tende ao mais infinito. Chega aqui, ó, vou aplicar essa propriedade de divisão que envolve expoentes que têm bases iguais. O que eu vou fazer? Vou preservar a base, que é x, vou subtrair os expoentes. Quais são os expoentes? É 1 e 1. Logo, eu terei limite de x elevado a 1 menos 1 sobre 2, quando x tende ao mais infinito. 1 menos 1, 0. X elevado a 0. Qualquer valor diferente de 0 elevado a 0 é 1. Logo, eu terei limite de meio quando x tende ao mais infinito. Meio é um valor constante. É um valor que pertence ao conjunto dos números reais e ele está definido. Ele não é um valor variável. E o que ocorre com isso? Ocorre que o limite de uma função constante é sempre a própria constante. Então, o limite de meio é meio. Não importa para qual valor x esteja tendendo. O limite de uma função constante é sempre a própria constante. Resolvi aqui de uma forma mais rápida e prática. E obtive o resultado aqui, ó, que a propriedade define. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida, deixe aí nos comentários, escreva aí nos comentários. Se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. Se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.